Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje nós vamos falar de um tema que a gente às vezes escuta na televisão ou algum amigo que tomou iniciativa de mudar de um país. Vou para tal região, vou fazer minha vida em outro lugar. A gente sabe da importância que tem a internacionalização, mas ela vai ter muito mais sucesso se ela for planejada. Como é fazer essa internacionalização, seja da minha vida, seja da minha empresa, seja dos meus negócios. Então, hoje, estou aqui com um grande especialista no tema, Flávio Bichuete. Flávio, prazer grande tê-lo aqui no programa do Desenvolve Vale. Prazer é meu. Você que, mundo afora, quando a gente vê o Flávio, ele sempre tem algum canto do mundo aí, fala, ô Flávio, essa vida sua é boa demais. Mas o Flávio hoje, ele é membro do Conselho da Câmara do Brasil-Portugal. É isso mesmo, né, Flávio? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho o que a Câmara faz, porque assim, principalmente Portugal, a gente tem ouvido falar de muitas pessoas que, uma coisa é você se organizar para uma mudança de um país, outra coisa é pegar as malas e achar que vai chegar lá, vai ser o país das maravilhas. E muitas vezes eu vejo na internet, vejo pessoas, puxa, pega a família inteira, vai para Portugal. Chega, ou Portugal, ou Estados Unidos, ou outro lugar. Chega lá, é muito mais difícil do que ela imaginava. Por quê? Não é a cidade dela, não se preparou para saber quanto custa morar lá, não tinha quantidade de recurso certo para morar lá. E tem casos que depois a pessoa quer voltar, não tem nem dinheiro para passagem. Exatamente. Então eu achei por bem a gente ter uma conversa para que a gente possa explicar um pouquinho qual é a função de você buscar uma entidade sem fins lucrativos, aqui no caso, que é a Câmara de Comércio Brasil-Portugal, que possa te dar uma orientação, um suporte, né? Se você tem uma empresa e queira transferir ou iniciar uma atividade lá, é importante. O Desenvolve Vale em 2022 fez uma missão para Portugal. Isso. Nós fomos lá com alguns empresários, visitamos vários empreendimentos, visitamos vários setores, inclusive órgãos públicos, para entender a dinâmica daquela região. Então, mas na verdade é você que tem que falar aqui hoje. Como é que é o trabalho lá na Câmara de Comércio Brasil-Portugal? Tá, vamos até lembrar também que nós temos um protocolo do Desenvolve Vale com a Câmara, que a gente fez no mesmo ano, um ano antes, né, da Nós missão. assinamos uma parceria, Exato. Desenvolve Vale e Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Aliás, cumprimentar aqui o Nuno Rebelo de Souza, que está à frente da Câmara Portuguesa, fazendo um excelente trabalho ali. Que está em Portugal essa semana, na semana do Web Summit, também com uma missão da Câmara. Isso é muito interessante. Perfeito. E toda essa questão que você falou é muito... tem que ser levada em consideração, porque a gente tem que separar muito a questão turística da questão dos negócios, né? E toda essa visão romântica que é o que muitas empresas vendem sobre Portugal, para te atrair para Portugal. E nós temos que tomar um cuidado com isso. E nós lá da Câmara, a gente tem exatamente essa preocupação em mostrar, a gente fala, o caminho das pedras para as empresas ou para as pessoas que querem ir para Portugal, né? Então a Câmara é uma entidade, né? É uma associação, né? Existem ali, hoje a gente conta com mais de 500 associados. E como que funciona a Câmara? Uma pessoa que esteja nos assistindo e queira fazer parte da Câmara, ela pode ir lá saber como funciona? Pode fazer parte, ela pode visitar a Câmara. A gente está lá, funciona de segunda a sexta-feira, tá? Das 9 às 17. Pode visitar a casa, é uma casa muito bonita, muito próximo da Paulista. Conheço. Ali na Cincinato Braga, já foi várias vezes. Eu sempre falo assim, que é importante as pessoas conhecerem primeiro a Câmara, conhecerem o trabalho da Câmara, as pessoas, ou seja, por algum evento. Existem muitos eventos que acontecem durante a semana, ou café da manhã, ou alguma coisa, um happy hour no final da tarde, de vez em quando, com os associados. Entender o papel da Câmara, para depois ela falar, sim, faz sentido eu me associar e ter esses serviços da Câmara. Ô Flávio, né? Tem algum endereço ou contato que a gente possa colocar para as pessoas que têm interesse em procurar a Câmara de Comércio do Brasil-Portugal? Sim, a gente pode ter um site, né? Câmara de Comércio,
câmaraportuguesa de São Paulo.com.br. Câmaraportuguesa de São Paulo.com.br. Isso. E depois ali a gente põe no nosso GC aqui. Isso, ali a gente já tem todas as informações da Câmara, com endereço, com contatos. E o endereço fica onde? É na Cincinato Braga. O número agora eu não lembro. Rua Cincinato Braga, e vamos colocar no site, tem isso, lá. A gente já acha, eles colocam, é na Cincinato Braga, 200 alguma coisa, eu não lembro agora. Tá. Então você pode visitar. Inclusive eu chamo aqui para o pessoal do Vale, do Litoral Norte, a gente tem o Desenvolve como ponto de apoio nosso. Verdade. Né? Então todas as informações que vocês precisarem também, a gente está de braços abertos para receber. E a Câmara, como que ela funciona, né? Que é exatamente isso que você falou. Como que a gente pode dar esse suporte para as pessoas, o que é Portugal? As pessoas acham que Portugal, por ser o mesmo idioma, é a mesma coisa. E são culturas muito diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E além de tudo, um planejamento financeiro para isso. A vida em Portugal, por mais que ela tenha mais benefícios, ela também tem um custo elevado. Então, quando a gente fala da visão romântica que algumas empresas fazem de Portugal, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se não tiver um planejamento, não entender o que você vai fazer lá, com quem você vai conversar, aonde você vai se estabelecer, você pode ter problemas. Eu acho isso que você está falando importantíssimo. Eu, aliás, estive várias vezes em Portugal e sempre fui muito bem acolhido. Os portugueses são pessoas que olham para o brasileiro de uma forma positiva. Sim. Né? Já tivemos momentos em que o brasileiro estava meio sem crédito ali, porque comportamentos que às vezes não foram legais ali, de atitudes, mas acho que isso tem sido, a nossa imagem tem melhorado. Sim. Mas não é simplesmente embarcar num avião e chegar lá. Isso que o Flávio está colocando, Flávio, eu já vi casos, eu já disse aqui, pessoas que não tinham a menor condição, depois nem para voltar, né? Então é importante que você buscar uma orientação, porque mesmo com o idioma e tudo mais, são realidades diferentes. Muito diferentes. Isso existem casos, voltando à questão entre brasileiros e portugueses, a gente está vendo algumas questões pontuais na mídia agora, de portugueses tratando mal brasileiros. Muito deselegante. Isso que aconteceu na mídia recentemente. Isso não é comum. Não é comum. Não é comum. Aquela pessoa que chamou uma brasileira de porca no metrô, lamentamos profundamente, fiquei muito triste de ver aquele vídeo. Espero que as autoridades portuguesas consigam identificar aquela moça e responsabilizá-la pelo maltrato que ela fez àquela brasileira. Isso é lamentável e é pontual. Mas não é a realidade. Não é a realidade. Os portugueses são muito acolhedores com brasileiros. Flávio, nós temos que ir para um intervalo. Claro. Mas esse é um tema extremamente importante. Vamos para um intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje conversando com Flávio Bichuete. Flávio, que é um membro do Conselho da Câmara Portuguesa, falando um pouquinho da importância de um bom planejamento para quem quer iniciar atividades profissionais em Portugal ou mudar para lá, os cuidados, observar a legislação, quais são as informações importantes para esse planejamento. Flávio, você falava no primeiro bloco, né? Hoje, um empreendedor, nosso programa ele é muito ouvido por empreendedores, que queira internacionalizar a sua empresa, abrir um braço em Portugal, tudo isso. Existe incentivos para isso? Sim. Hoje o governo português, inclusive é muito recente, foi assinado agora, que a gente chama de Portugal 2030. Né? É exatamente um programa do governo de incentivo aos empreendedores, empresas, empreendedores. Existem uma série de detalhes, não vou chamar de detalhes, mas de... apoios? Porque depende muito da área de atuação das empresas. Mas que tipo de incentivo? Existem incentivos até mesmo a fundo perdido. É mesmo? Então você tem que aplicar para o governo, você vai mostrar para o governo como que você faz uma modelagem do seu negócio. É como se você aplica aqui para um banco de desenvolvimento brasileiro, é a mesma coisa em Portugal. Quer dizer, você apresenta o seu projeto para Portugal, o que você imagina, o que você vai gerar de emprego, que setor que você vai atuar, entendi. Exatamente, você mostra toda a sua modelagem
durante um período, você tem um período em que você vai receber esses recursos do governo de acordo com o seu desenvolvimento em Portugal, o seu estabelecimento, e muito desses recursos geralmente a fundo perdido. Hoje, o 2030, nós estamos falando que pode chegar a 30%, 40%, às vezes até 50% de investimentos do próprio governo no seu negócio a fundo perdido. Isso tem algum segmento específico? Não, pode ser tecnológico, pode ser... assim, existem mais facilidades para empresas do ramo tecnológico, mas não necessariamente no ramo tecnológico. Isso é importante, né? Porque São José dos Campos tem uma base tecnológica aqui. Sim, aqui, isso aqui é incrível, né? Tem uma série de coisas sendo nascidas aqui na nossa região. No PIT, né? O Parque de Inovação Tecnológico. Então é importante que os empreendedores que estão nos assistindo, interessante e a Câmara faz essa explicação com mais detalhes para os empreendedores que têm interesse? Exato. E aí, dentro da Câmara, existem muito... Esse é o papel da Câmara, porque ela tem um papel de, vamos chamar de network para unir os associados. Então, dentro da própria Câmara, as empresas que lá se associam, elas também prestam serviço para os próprios associados. Então, existem muitas empresas especialistas em te ajudar a como obter esses recursos em Portugal, um escritório jurídico que você precisa ter em Portugal, um contador lá chamado de contabilista, que a primeira pessoa que você vai precisar em Portugal é de um contabilista, para abrir tua empresa, que é muito rápido, não tem burocracia, como você se estabelecer, locais. Então, muita gente pensa que Portugal é Lisboa e Porto, mas hoje as empresas, principalmente do ramo tecnológico, elas vão para o centro de Portugal. Existem centros tecnológicos em cidades menores, como Leiria, como Aveiro, que tem muito mais incentivos, inclusive municipais, para as empresas. E eu acho que tem um outro ponto extremamente importante, que lembra, ao estar em Portugal, você entrou na União Europeia. Isso. Então, pode ser uma entrada para a Europa. E esse é um grande diferencial também, né, Flávio? Perfeito. Isso tem que ser muito bem explicado. Portugal é a porta de entrada para a União Europeia. E agora a gente viu que Portugal está passando um momento delicado, né? O presidente de Portugal dissolveu o parlamento, o primeiro-ministro renunciou. Então, mas a gente sabe que onde que não existe problema político, fale para mim, me dê um país, não existe. Não, é difícil. Né? Mas a gente infelizmente confia na instituição, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vem fazendo um trabalho espetacular lá, com muita responsabilidade. E a gente sabe que um país onde as condições climáticas não são tão radicais, apesar do friozinho que tem lá no final do ano, não tem neve em exagero e tudo mais. Exato. O idioma brasileiro, né? Já um facilita. país seguro. Que uma coisa que está irritando aqui no Brasil é a falta de segurança. Eu estou escutando muitas famílias deixando o nosso país porque, infelizmente, a bandidagem está tomando conta. Antigamente, carro blindado em São Paulo era só para os grandes milionários. Hoje não, hoje é uma necessidade, porque a qualquer farol lá você pode ter alguém de olho no seu celular, numa bolsa. Então, assim, com isso tudo, as pessoas começam a pensar em qualidade de vida, num país seguro, que é Portugal. Mas, de novo, gente, faça um planejamento. A Câmara de Comércio Brasil-Portugal, Flávio, como membro do Conselho, está trazendo informações aqui importantes, além dos incentivos fiscais, né? Sim. Não, a Câmara, ela vai olhar desde do ponto inicial que você precisa até onde você quer chegar. E não somente no teu negócio, exatamente o que você está falando. Aonde se estabelecer? Qual o teu ramo, qual a melhor região para o que você faz? Não olhar só para Lisboa, né? Não. Pelo contrário, porque os incentivos do 2030 geralmente são facilitados para as regiões que não são Lisboa e Porto. Então, esse programa chama Incentivos 2030. Portugal 2030. Portugal 2030. Portugal 2030. Que é uma série de benefícios para empreendedores que queiram se estabelecer ali. Isso, pode ser qualquer nível de empreendedor em termos de desenvolvimento. Não precisa ser gigante, pequeno, médio, não. Não, tem incentivos até para microempreendedores, para empreendedores. Às vezes a pessoa tem a gente chama de nômades digitais, que vão trabalhar, vão morar em Portugal, mas prestam serviço para outros países. Perfeito. Por quê? Em busca da qualidade de vida. Porque Portugal hoje virou um país que hoje o que mais se escuta nas ruas de Portugal é inglês. É verdade. Então, que são os nômades digitais que vão para Portugal.
Então é um país muito agradável. Já é um país internacionalizado, né? Muito, muito agradável. Agora, é um país caro, viu, gente? É. Moradia, tudo isso está se tornando bastante caro. Por isso que é importante olhar com calma. Essa invasão de estrangeiros, não só brasileiros. Hoje, Eu estava vendo, Flávio, desculpa, um apartamento de 2 dormitórios. T2 chama. T2, lá chama T2. Olha, de qualidade, você pode até ter alguma coisinha mais barata e tal, mas uma média de 400 a 500 mil euros. Sim. Ou seja, traduzindo para os reais de hoje, 2 milhões e 500 mil reais. E um aluguel médio de 1.500 euros. 1.500 euros. Então, é necessário ter esse planejamento para que as coisas saiam bem. Mas, de fato, é uma grande oportunidade. Não né? tenha dúvida. O mundo globalizado, o mundo internacionalizado, fora grandes instituições de ensino. Né? Eu tenho visto muitas pessoas irem estudar lá, né? Porque tem uma informação importante. O Enem brasileiro é aceito pelas universidades de Portugal. Em mais de 60 universidades. Em mais de 60. Exatamente. Então as pessoas elas estão buscando, e eu falo, olhem para Portugal, mas olhem também para a Europa. Mas como a porta de entrada para a Europa. É muito importante. Flávio, nós temos que ir para um intervalo comercial e eu sei que você viajou com o cônsul para a Índia agora. Perfeito. E é um país também diferente, eu quero escutar um pouco sobre a Índia. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem. Hoje nós estamos falando de internacionalização, mudar de país para morar, levar a empresa para um outro país, Portugal. Né? O Flávio, que está aqui comigo, né? Que é membro do Conselho da Câmara Brasil-Portugal em São Paulo. Enfim, falando de oportunidades, riscos, cuidados, incentivos e tudo mais. Mas quando a gente fala em buscar oportunidades, existem alguns países que às vezes não passam logo de cara na nossa linha de pensamento. E o Flávio fez uma visita agora com o cônsul, né? Você foi com o cônsul da Índia. Foi para a Índia. Isso. O que a gente imagina da Índia realmente é um país muito diferente, com muitas pessoas, né? Bicicletas se cruzando naquele trânsito louco ali. Mas o Flávio me falava de muitas oportunidades na Índia. Flávio, fala um pouquinho pra gente disso aí. Olha, foi uma experiência muito rica e interessante. Eu tive a oportunidade de ir com o cônsul da Índia, que a gente tem, ele também, hoje no Brasil tem 2 consulados, um consulado no Rio de Janeiro e um em Belo Horizonte. Ele é o cônsul em Belo Horizonte, ele é geral dos 2, mas ele se estabelece em Belo Horizonte. E ele fez um convite, até por intermédio de outros negócios que a gente faz, e nós fomos para a Índia conhecer esse país que é extremamente diferente em termos de riqueza cultural, de riqueza religiosa. A gente pôde ver isso lá. Nós fomos também na nossa comitiva, nós fomos junto com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. E o ministro foi com você? Foi junto com a gente. E também o presidente da Apex, o Jorge Viana. Nós fomos com uma comitiva, devia ter umas 30 pessoas, né? Qual foi o objetivo da viagem? Exatamente estabelecer essas relações para entender, foram alguns empresários com a gente, para entender a Índia, essas oportunidades que têm surgido. E o ministro foi para assinar uma série de protocolos junto ao ministro da Agricultura indiano. E você identificou que existem muitas oportunidades? Não, é incrível o que está acontecendo na Índia hoje. Eu falo que se parece muito com o que aconteceu na China no passado, nos tigres asiáticos no passado. Então hoje a gente percebe que é a bola da vez em termos de grandes negócios. Ambos os países, eles precisam trocar informações. Então, assim, a Índia, ela precisa de informações do Brasil e o Brasil precisa de informações da Índia. Isso ficou muito nítido pelas políticas que o primeiro-ministro indiano tem aplicado na Índia. Hoje, se a gente for ver, o que você falou, muitas que a gente não conhece a Índia por falta de conhecimento mesmo do que está sendo feito na Índia. Hoje a Índia é um dos países pioneiros assim em termos de tecnológicos aeroespaciais incríveis. Sim. Então assim, parte tecnológica, hoje eles têm centros de desenvolvimento tecnológico incríveis.
A gente fala de infraestrutura, hoje tem dados, a Índia está fazendo 35 quilômetros de rodovias diários. Nossa. Diários. E por isso que eu falo, gente, tem muitas empresas grandes na Índia já. Muitos. Você falou, isso é bom de Boeing, comentar. Eu sei que a Boeing acho que tem um centro lá, se não me engano. A parte aeroespacial, até por causa do Tata, que tem as empresas dele, que inclusive tem algumas parcerias com a Embraer. Mas assim, você falou das empresas grandes. A Apple hoje saiu da China e foi para a Índia. Então a Tesla, está existindo um movimento muito grande das empresas, principalmente por causa da pandemia, se viram muito reféns da China. E essas empresas hoje estão fazendo um movimento para a Índia. Para a Índia. E tem muito, então, capacidade intelectual. É muito grande. E eles estão buscando essa parceria com brasileiros? Total. E é isso, porque como é muito novo, por isso que eu falo que é o timing, a bola da vez, porque tem que aproveitar agora. O ministro foi lá com foco em agro, em pecuária, porque a Índia tem necessidade para alimentar, são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, assim, a gente fala, o que a Índia precisa? Parte de agro, parte de pecuária, parte de alimentos, alta tecnologia, parte de fármacos. Então, assim, é isso que eles procuram hoje no Brasil. O Brasil procura da Índia. Muito interessante colocar esse radar da Índia, né? O Flávio também, na Câmara, pode ajudar. Com certeza. A detalhar quem tiver interesse. Eu até divulguei isso, Flávio, que você tinha me contado tudo isso, no grupo do Desenvolve Vale. Ótimo. Tá? Então, acho que isso é importante trazer como um cenário. Mas o nosso tempo... Já vai acabar, mas inclusive a gente deixa aqui abertura para esse caminho com o consulado indiano, totalmente aberto. A gente pode trazer eles aqui em São José dos Campos, aqui no Desenvolve. Fica aqui o convite para a gente trazer eles. Eu acho que é muito importante, se você já quiser formalizar o convite para o cônsul da Índia, porque nosso objetivo é trazer novidades. Onde ninguém estava pensando em ir, é ali que pode estar a melhor oportunidade para você e para a sua empresa. Flávio, nosso tempo infelizmente acabou aqui, mas parabéns por tudo que você trouxe de informações aqui. Nós acreditamos fielmente no desenvolvimento e queremos sempre estar trazendo para os nossos telespectadores as melhores informações de locais, regiões que possam absorver todo esse lado empreendedor aí do nosso país. Excelente. Eu que agradeço o convite mais uma vez, muito bom. Muitas informações interessantes para todos aí. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.